Precioso demais, igreja, que bom que você está aqui nessa noite, que privilégio isso. Eu gostaria de fazer um pedido para você, não converse com ninguém, tá? Só hora de conversar foi agora, cumprimentar, quem sabe você já não marcou um cafezinho, um churrasco aí, legal demais. Que você não saia, somente se for de extrema necessidade, que se você for pegar o seu celular, você use ele somente para a Bíblia e no seu bloco de notas, mas para isso a gente consegue resolver, só se trazer isso aqui, ó. E trazer um caderninho para você anotar. Amém? Irmãos, que precioso isso. Nós estamos finalizando essa série de mensagens que a gente trabalhou ao longo do mês de maio, que é Família à Mesa. E hoje nós vamos refletir sobre perdão. Porém, muito mais do que refletir sobre perdão, nós vamos expressar, nós vamos entender o que a Bíblia diz. Muito mais do que a nossa ótica, aquilo que nós entendemos sobre perdão, nós vamos mergulhar na ótica da palavra de Deus sobre perdão. Eu gostaria que você repetisse comigo, perdão. Abre sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 15, tá bom? Mano, se você puder dar um pouquinho de retorno para mim, aqui, por favor. Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, lá vai dizer assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. O versículo 14. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. O versículo 20, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete, nós celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar novamente? Jesus, nós te agradecemos. E nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor traga os nossos corações cativos à Tua mensagem, cativos ao que o Senhor tem a nos ministrar nessa noite. Que o Teu nome seja engrandecido em tudo que fizermos aqui, ó Pai, e que o Teu nome seja louvado. Toda honra, toda glória, toda adoração é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, no contexto desse texto aqui, Jesus ele estava compartilhando parábolas para o povo, para ilustrar na prática a realidade do Evangelho e a realidade do reino de Deus. Imagina comigo a sociedade da época, do primeiro século, uma sociedade que vivia debaixo de uma ditadura romana. Então a ótica que eles tinham era de um reino e de alguém soberano. E chega um Cristo falando através de parábolas, que são formas simples de ilustrar o que Deus disse. E ele pregando sobre um reino que viria não mais com uma opressão, mas com perdão e graça. Imagine comigo esse cenário aqui. É quase como quando nós estamos com nossos amigos, compartilhando histórias e falando de uma forma que todos ali vão entender. Quando você está com seu amigo, você fala assim: ora, pois, vós sabeis que existeis graças para vocês. Você não fala desse jeito. Quando você está com seus amigos, você fala da forma mais comum possível. Porque você sabe que ele vai te entender. Agora imagina o Cristo fazendo isso com o povo, ilustrando a verdade do reino de seu Pai, do reino de Yahvé, da forma mais simples possível.
E é isso que está acontecendo aqui. Isso mostra que Jesus, ele estava investindo e passando tempo com as pessoas. De certa forma, ele estava aqui tendo um tempo de mesa com o povo. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando ao longo desse mês de maio. Sobre mesa. Sobre família à mesa. Tempos de relacionamento, amigos, revelam o caráter de Cristo. Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado, caráter de Cristo? Eu vou deixar a água aqui no chão. Caráter de Cristo. E quais coisas revelam o caráter de Cristo? Nós falamos no primeiro domingo desse mês de maio sobre comunhão. Sobre o que significa mesa em família. No segundo domingo nós falamos sobre cura, nós falamos sobre presença. No domingo passado a Ana trouxe uma palavra para nós sobre servir. Isso tudo são alguns dos atributos que revelam o caráter de Cristo. Comunhão, cura, presença, servir uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre perdão. É justamente perdão que revela o mais íntimo do coração de Cristo. E que mostra tanto que nós ainda precisamos ser transformados à sua imagem e semelhança. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas você pede perdão? Com facilidade. Você tem facilidade para liberar perdão? É uma pergunta assim que faz a gente pensar justamente por quê? Porque o caráter do Evangelho e tudo isso que nós fazemos aqui, e eu não sei se você está aqui pela primeira vez, mas eu quero te dizer que as músicas que nós acabamos de cantar, o momento de dízimos e ofertas que nós tivemos, tudo que está acontecendo lá em cima, os irmãos e irmãs cuidando das nossas crianças, dos nossos pets, tudo isso acontece justamente para revelar o caráter simples do Evangelho. Olha aqui para mim. Justamente para revelar o caráter simples do Evangelho. E as parábolas aqui que Jesus estava contando, ao longo do capítulo 14, um capítulo antes desse que a gente leu, e no começo desse capítulo 15, é justamente para expor algo que é extremamente precioso para Deus, relacionamento. É para isso que a igreja existe. Para relacionamento. No sentido horizontal, nós como irmãos, como igreja, como corpo, e no sentido vertical, para que nós sejamos levados a uma vida mais íntima com o Senhor, e que aqui, nesse grande culto, seja um reflexo do que acontece dentro das nossas casas, nosso relacionamento íntimo com o Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus, ele usa essas parábolas no capítulo 14 e 15 de Lucas, justamente para trazer essa essência de Deus. Pensa naquele povo oprimido por Roma, que até então conhecia só os deuses de Roma, sabia do Deus Yahvé, o Senhor sobre os exércitos, conheciam as histórias do povo de Israel, o Deus que libertou eles do Egito, que caminhou 40 anos com eles no deserto, onde eles chegaram numa terra, eles foram exilados, reinos tomaram eles, e ficou naquela de batalha, levantaram-se reis para governar, e aí chega nesse contexto aqui. Imagina esse povo que não tinha esse conhecimento íntimo e profundo que eu e você temos sobre o caráter de Deus, que ele não se revela agora como Yahvé, Senhor Todo-Poderoso, mas ele se revela como Cristo que vem como um menino. Você consegue ter dimensão disso? Um caráter de um Deus que se relaciona uns com os outros. Eu acho interessante que o pessoal do Ministério de Louvor chega aqui ao menos 20 minutos, 30 minutos mais cedo antes do nosso horário de ensaio. E aí a gente chega já focado em montar nossas coisas. Eu fui um desses hoje, eu cheguei focado em montar a guitarra, montar ali o computador, tudo mais, deixar tudo preparado. Só que, irmãos, sabe qual que é o momento mais precioso que a gente tem como equipe de louvor aqui, antes de nós ensaiarmos, para nós deixarmos tudo ok, para a gente ministrar no culto? É quando a gente sai dali, os meninos lá atrás vêm aqui para frente, a gente se cumprimenta e a gente ora junto. Sabe por quê, irmãos? Alguns domingos atrás a gente falou sobre performance. A gente pode performar da melhor forma que for, mas se não haver relacionamento, não vale de nada. Você tem dimensão disso? Isso não somente no contexto de igreja, queridos, mas principalmente dentro de nossas casas.
relacionamento. Se hoje eu me interesso, eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, a gente assistindo um documentário sobre uma banda, e eu falei claramente para ela, falou, sabe por que eu gosto dessa banda? Porque quando meu irmão chegava do serviço dele, era a primeira coisa que ele colocava para ouvir. E ficava lá horas ouvindo aquilo. Eu me afeiçoei pela banda que ele curtia. E aquela banda revelou Cristo na minha vida também. Relacionamento. Meu irmão investiu tempo em mim, para que eu fosse um fã da mesma banda que ele, e ele tivesse um pequeno para ele poder compartilhar junto as letras e as canções. Relacionamento. O grande foco desse texto e dos versículos anteriores a esse que a gente leu é mostrar o tanto que Deus se alegra quando um perdido, quando um pecador é encontrado, amigos. O tanto que Deus se alegra em ter relacionamento com pecadores que, de fato, Ele se alegra, mas Ele se alegra mesmo quando há perdão de pecados. Quando há arrependimento, quando há abandono de pecados. Mas irmãos, a verdade é que nós somos orgulhosos demais para pedir perdão. Orgulhosos demais. Provavelmente de eu estar falando isso, que nós somos orgulhosos demais para pedir perdão, você está com vontade de puxar meu cabelo. Mas irmãos, é a verdade. Nós somos orgulhosos demais para abandonar a nossa razão e pedir perdão e reconhecer que a gente estava errado. Principalmente dentro de casa. Acho que é mais fácil pedir perdão para os outros, né? De fora de casa. É aqui, irmãos, que eu quero trabalhar alguns pontos desse texto de Lucas 15 com vocês. E o primeiro deles é: o orgulho afasta. O orgulho afasta. Acompanha comigo, ali em Lucas 15, os versículos 12 e 13. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de forma desregrada. Acompanhe comigo de novo o versículo 13 aqui. Alguns dias depois do filho receber a herança, ele arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. O orgulho, meus irmãos, ele começa quando nós exigimos o nosso direito. Ele começa nesse ponto. Dentro das nossas casas, aí começa a surgir frases como eu quero, eu posso, é meu. Essas frases começam a aparecer. E dentro das nossas casas nós vamos começando a querer ter a razão, todas as atenções somente para a gente. Como pais, nós queremos mostrar que nós sabemos de tudo e que meus filhos dão muito trabalho. Ou como filhos, nós queremos curtir a vida, nossos pais estão ultrapassados demais. Ou como cristãos, nós estamos dando ouvido ao orgulho, justamente para poder fazer aquilo que nós achamos que podemos, nosso direito. Nisso, nós pegamos nossas coisas, mudamos para uma terra distante, ou nem isso. Talvez a gente nem mude para uma terra distante. Porque talvez nós não tenhamos coragem de fazer isso, irmãos. E aí nós vamos desperdiçar tudo que nós recebemos por herança. O erro do segundo filho aqui nesse texto de Lucas 15, irmãos, foi não compreender qual era a herança dele. A herança dele não era o dinheiro. A herança dele era o perdão. A nossa herança como filhos de Deus não é uma vida bonitinha. Um stories com a musiquinha, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar? Amém, irmãos. Nós declaramos aqui que você vai ter bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas e se a tempestade vier, como nós acabamos de cantar? Se o vento forte passar, será que a gente vai estar no mesmo vigor? Nós cantamos aqui, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, mas por que uma chuva para a gente? Por que o topado, dedinho, do menor dedo do nosso pé para a gente, irmãos? Essa palavra ao longo dessa semana e ao longo do dia de hoje, ela foi me confrontando e remoendo, porque eu sou assim, irmãos. A gente fala tanto sobre nosso direito, nossa herança, mas irmãos, a nossa herança como filhos de Deus não é uma vida bonitinha, mas a graça sobre as nossas vidas, a graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Mas por não compreender isso na sua totalidade, nós vivemos essa vida desregrada.
satisfazendo somente as minhas vontades. A minha família fica para depois. Eu cheguei cansado do serviço. Minha esposa está com um monte de problema, mas ela não sabe o que eu estou passando. Fui esculachado no serviço hoje. Ou talvez você seja a esposa, meu marido turrão, só fica deitado no sofá. Ele não sabe que eu fiquei limpando a casa o dia inteiro. Ele não sabe os perrengues que eu passei no meu serviço. Por não compreender a graça de Deus sobre nossas vidas, nós vivemos uma vida desregrada, irmãos. A nossa família fica para depois. Deus fica para depois. Eu vou fazer tudo aqui antes. Eu vou fazer tudo antes de buscar a Deus. E aí a gente vai lá e entra no completo oposto do que a palavra diz. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não o contrário. Se essa palavra aqui é uma verdade para a gente, que diz que os nossos pecados são redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, também é verdade que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor vai ser o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Não estou pregando abundância, tá? Mas estou pregando a suficiência de Cristo. Cristo, só o Senhor pode me dar tudo que eu quero. Só o Senhor pode me dar tudo que eu preciso. E tudo que eu preciso é Cristo. Sabe, irmãos, o que nós fazemos como igreja aqui, como igreja missionária aqui em Carapó, é justamente fazer com que os nossos corações, os corações da nossa comunidade, entendam e compreendam cada vez mais a dimensão, a largura, a profundidade, a altura dessa palavra aqui, da graça e do amor de Deus. Porque a partir do momento que nós compreendermos que Deus não quer que a gente viva uma vida performática, mas Ele quer que nós vivamos uma vida aos seus pés, nós vamos começar a compreender o tamanho da graça de Deus sobre nossas vidas. O orgulho, irmãos, é justamente o que vai nos afastando da presença, tanto da presença das pessoas dentro da nossa casa, quanto da presença de Deus. É o orgulho que faz a gente se afastar, irmãos. É o orgulho. Nessa vida de casado, nessa jornada, nessa pequeno começo de jornada de casado que eu estou tendo, e aqui os irmãos experientes vão concordar com isso que eu estou dizendo, e por favor me deem conselhos, isso é muito legal, é isso que nós somos como igreja. Mas essa pequena jornada eu tenho entendido que, se eu não quebrar o meu orgulho dia após dia, a minha casa não vai ser um lugar confortável. Entende, irmãos, que isso que nós estamos falando sobre família é justamente sobre nós pegarmos o nosso orgulho e nós jogarmos ele ao pó, e nós quebrarmos ele, porque é esse orgulho que nos afasta da presença dos de dentro da nossa casa, e é esse orgulho que nos afasta da presença de Deus. O que aconteceu aqui com o filho pródigo? Me dá aí, pai, minha herança. É tipo eu chegar pro meu pai, eu como irmão mais novo, e falar: pai, me dá tua herança aí. Me dá metade da grama da frente da sua casa lá. É exatamente isso que o filho faz. O filho pródigo faz aqui. O orgulho dele fala mais alto, e ele quer pegar tudo, e ele de fato vai. E é aqui, irmãos, que nós vamos para o segundo ponto desse texto. Nós vamos começar a viver de migalhas. Repete comigo: migalhas. No verso 14 até o 16 vai dizer assim: quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Irmãos, ele torrou tudo. E deixa eu te falar uma coisa: quando você tiver tudo, você vai ter tudo. Quando você tiver dinheiro, você vai ter amigos que vão te chamar toda hora para fazer uma coisa ou outra. Você vai ter sempre um lugar para ir, um lugar para frequentar. Mas e se tudo isso acabar? Quem fica? É exatamente isso que está mostrando aqui no texto. Enquanto o filho mais novo estava com toda a herança dele, com todo o dinheiro que ele tinha, festava, top demais, tudo aquilo.
Uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade, até que ele convenceu um fazendeiro a ele trabalhar cuidando dos porcos, a ponto dele desejar comer o que os porcos comiam. Deixa eu te perguntar, você sabe o que um porco come? Você sabe disso? Eu não sabia. Eu fui pesquisar. É nojento, irmãos. A ponto de alguém desejar comer aquilo. Nós passamos a compensar o grande vazio que o orgulho de voltar e pedir perdão. Nós começamos a compensar esse orgulho com migalhas e comida de porcos, com festas, noitadas, futebol e diversas outras migalhas que não são capazes de saciar nossa fome. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Essa falta de perdão, essa falta de quebrar o orgulho aqui destrói, corrói por dentro. Eu falo isso com propriedade porque por muito tempo eu vivi com esse orgulho no meu coração, vivendo de migalhas atrás de migalhas. Era top demais, irmãos, quando estava lá depois do fute, tinha um churrasquinho, top demais, a gente dava risada, falava sobre tudo de errado, tá? Sobre tudo que não agrada a Deus a gente falava. E dava risada, era top demais, mas eu chegava em casa, meus pais brigavam comigo, porque eu cheguei tarde, e aí ficava aquele relacionamento com meus pais assim, completamente quebrado, ruim, e aí eu chegava no meu quarto, depois de tomar um banho, eu só chorava, irmãos, porque migalhas não são capazes de nos sustentar. Você não sobrevive só de migalhas, para o seu corpo físico. As nutris da nossa igreja pode falar isso com mais propriedade. Nosso corpo físico não sobrevive só com migalhas. Então por que a gente quer sustentar o relacionamento da nossa casa, o relacionamento com Deus somente com migalhas? Nós estamos nos alimentando de pequenos lapsos de felicidade, quando Jesus quer nos apresentar um Espírito que traz paz e alegria abundante. Quando Jesus quer nos apresentar o mesmo Espírito que estava ungindo a vida de Paulo quando ele estava preso e ele escreve a carta mais feliz da Bíblia. Irmãos, nós estamos comendo migalhas, petiscozinhos de alegria. Um petisco ali quando tem uma festa, mas no outro final de semana que não tem, eu não tenho felicidade. Irmãos, eu quero te apresentar, irmãos, a felicidade que um dia me encontrou. Eu posso até não estar alegre, tem dias que são, eu gosto de uma frase que fala assim, tem dias que são noites. Tem dias que são muito difíceis, tem dias que não dá para ficar sorrindo e ficar alegre o tempo todo, mas o meu espírito e o espírito que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, ele proporciona paz, alegria, felicidade, tudo aquilo que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. E eu não acredito nisso porque foi alguém que me falou, mas porque Deus me convenceu através da palavra dele. Irmãos, essa é a dimensão e a profundidade que o Cristo quer nos revelar. Paulo vai falar lá em Romanos, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Revele a nós, Senhor, revele a nós. Revela a alegria da sua salvação sobre nossas vidas, para que eu não mais me contente com migalhas, mas como Lucas 14, eu me assente no grande banquete do Senhor sem desculpas para dar. A falta de perdão destrói, corrói por dentro. E mesmo vivendo essa miséria, irmãos, as pessoas não compreendem a realidade. Mesmo vivendo dentro dessa miséria, na maioria das vezes as pessoas não compreendem a realidade miserável que estão vivendo. Eu não compreendia. E o principal discurso dentro disso aqui é: eu quero meus direitos. Eu exijo meus direitos. Eu estou na chuva e vou me molhar. Era isso que eu falava para os meus pais. Quando eles me aconselhavam a não sair de madrugada com alguns amigos que eu tinha, porque eles sabiam o que ia acontecer, eu falava: não, eu estou no meu direito. Estou no meu direito, eu vou sair com eles, são meus amigos. Não tem problema. Mas, irmão, sabe qual que é o direito? Sabe qual que é o seu direito? Sabe o que eu mereço por direito? Sabe o que nós merecemos por direito? Nós merecemos a morte. Esse é o direito que você quer. Esse é o direito que eu quero. Eu quero meus direitos. Eu quero que a minha razão sobressaia. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Era isso que nós merecíamos por direito. Era isso que eu merecia por direito. Era para esse rumo que eu estava caminhando. Enquanto nós vivermos de migalha, nós vamos lentamente caminhando para a morte. A morte do relacionamento com as nossas famílias, a morte dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos da comunidade, com os nossos amigos, e a morte espiritual.
Só que, meus irmãos, existe uma esperança, meus irmãos. Existe uma esperança. Eu gostaria de ouvir um amém bem forte do seu coração. Existe uma esperança, amém? Existe uma esperança e o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que morreu numa cruz por causa da sua morte nós temos vida e vida em abundância. Sabe por quê? Eu gosto de usar esse colarzinho aqui, ó, que tem uma cruz. Eu gosto demais, eu acho bem chique. Combina com a roupa que eu estou vestindo, eu acho legal demais. Mas, irmãos, isso aqui não é somente para eu ficar carregando no meu pescoço, é para eu carregar essa verdade dentro do meu coração. Porque enquanto eu não carregar essa verdade dentro do meu coração, eu vou continuar vivendo de migalhas. Jesus me encontrou. Jesus encontrou grande parte dos nossos corações. E Jesus quer continuar nos encontrando. Eu acho legal que eu e Mari, nós temos construído uma cultura de café em casa. Alguns dias a gente falha, mas a gente tem construído essa cultura. Eu acho legal que mesmo sem a gente ter conversado sobre isso, indiretamente a gente falou que todas as vezes que a gente sentar na mesa para ter um momento só nós dois, o nosso convidado de honra é Cristo. Enquanto o nosso convidado de honra não ser Cristo, as nossas casas não vão ser levadas para mais perto dele. Enquanto o convidado de honra não ser Cristo no meu coração, o meu coração não vai ser transformado, eu vou continuar vivendo de migalhas. Existe uma esperança, meus irmãos. Cristo Jesus morre na cruz. Por causa de sua morte nós temos vida. Aqui eu perdi o desafio comigo mesmo de não chorar hoje, tá? E é por isso, meus irmãos, que é necessário arrependimento. Arrependimento. Acompanha comigo o verso 20 e 21 de Lucas 15. Arrependimento. O verso 20 vai dizer assim: então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Hoje eu fui na casa do meu pai, e antes de eu buzinar, meu pai abriu o portão para mim. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O filho pródigo, ele não somente reconhece a miséria que ele vivia, mas ele quebra o orgulho dele ao voltar para a casa do pai. Imagina isso na mente desse cara. Eu peguei toda a minha herança que o meu pai tinha guardado para mim. Eu peguei essa herança, eu torrei ela com gente que eu nem sei. Eu quase comi comida de porco. O meu pai sempre tratou muito bem os funcionários da casa dele. Imagina a batalha, tem uma brincadeira, né? A batalha espiritual fortíssima desse cara para ele voltar para a casa do pai e pedir perdão. É por isso, irmãos, que se não houver arrependimento, não vai ter mudança. Ele quebra o orgulho dele. Ele literalmente quebra a cara. E ele volta e se arrepende. E arrependimento, irmãos, não é: ai, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Não. Arrependimento, irmãos, é se humilhar na presença. É se humilhar na presença. É nós, como homens fortes, é nós como homens abrirmos mão do nosso ego e da nossa postura de machão e pedirmos perdão. Talvez para nossas esposas, para os nossos filhos, talvez para um outro homem que nos feriu. É nós abrirmos mão dessa postura e nós nos arrependermos. E para mim é muito difícil isso, tá bom? E é que eu não sou lá o homem mais forte de todos, viu? É as mulheres que de fato quase sempre estão certas, tá bom? Eu vou dar esse crédito para vocês aqui nessa noite. Quase, tá bom? Desde que vocês sejam mulheres que creiam na palavra. Mulheres que quase sempre estão certas, abrirem mão disso e reconhecerem que precisam de ajuda. É nós, como mais jovens, e se você se identifica como jovem, top. É nós, como adolescentes, que nós ainda estamos entrando e adentrando nessa fase linda da vida, é nós abrirmos mão de achar que nós sabemos tudo, sabia? A gente não sabe de tudo, não.
a gente tem bastante dificuldade. É nós abrirmos mão disso e nós pedirmos ajuda. É nós, como um pouquinho mais experientes do que os adolescentes, pararmos de achar que a gente sabe fazer dinheiro, que a gente não sabe não. A gente sabe juntar tesouros para nós, quando na verdade Deus queria usar a nossa juventude para que nós estivéssemos juntando tesouros nos céus. E sabe quais são esses tesouros? Vidas que são salvas através da nossa vida. Mas nós estamos ocupados demais comendo migalhas. Arrependimento, irmãos, é se humilhar na presença de Deus. Já chega. Já chega, sabe por quê? As pessoas já cansaram de ouvir a gente apenas pedindo perdão. Sabia disso? Isso desgasta. Toda vez que você pede perdão pelo mesmo erro, tá bom? Pedir perdão não desgasta não, pelo amor de Deus. Mas toda vez que você fica pedindo perdão pela mesma coisa, aí você pede perdão, comete o mesmo erro. Volta lá, pede perdão, comete o mesmo erro. E fica nesse ciclo, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai cansar. As pessoas já cansaram de ouvir a gente pedindo perdão e caindo no mesmo erro, vez após vez. Elas precisam ver mudanças na sua vida. Elas precisam ver mudança na sua, na minha vida. Enquanto não houver arrependimento verdadeiro, não vai ter mudança, irmãos. Não vai. Enquanto não houver um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita, não vai haver espaço. Porque o espaço que seria para Jesus transformar está sendo contaminado por todo tipo de migalha e de bobeira. Arrependimento é confessar os pecados, irmãos. É pedir para Deus, Deus me traz a memória, Jesus, os erros que eu cometi, para nós podermos consertar isso e haver cura. Não é fingir que nada aconteceu. Ah, mas a pessoa voltou a falar comigo, então tá tudo de boa. Eu fiz um mal para a pessoa, mas ela já voltou, a gente está resenhando junto, tá top demais. Não, irmãos, existe um lugar onde nós precisamos consertar, e aqui eu quero compartilhar de um testemunho da minha vida. Eu tinha um amigo há alguns anos atrás, um amigo de futebol. Nós tivemos uma briga, a gente teve um desentendimento, palavras duras foram lançadas das duas partes, a gente se ofendeu muito, a gente quebrou o ciclo da nossa amizade, a gente quebrou completamente qualquer tipo de laço. Eu não agi como um cristão, muito pelo contrário, eu não dei um bom testemunho para ele, a gente brigou feio. E um ano se passou, nunca mais vi ele tinha mudado de cidade, então na época eu dei graças a Deus que aí mudou. E aí ele voltou pra cá, e aí a gente se via, e a gente até se trombou em alguns futebols aí, em alguns amistosos. A gente se via, e tipo, ele vinha falar comigo normal, eu falava com ele normal, e tudo normal, né? Não precisa resolver mais não. E aí se passou mais um ano, se passaram 2 anos, e chegou nesse ano, de 2026. Alguns meses atrás, não sei se completa meses, mas algumas semanas atrás eu orei numa oração muito difícil. Eu orei justamente isso aqui: Senhor, me traz à memória o que ainda não está consertado. Me traz à memória, Senhor, que eu ainda não arrependi. Eu posso dizer para vocês que foi a oração mais trabalhosa que eu já fiz, porque ela deu trabalho, irmãos. Porque o Espírito Santo não me deixou quieto até eu sair de casa e ir lá. Um dia que na minha folga, eu peguei, saí de casa para fazer uma coisa, e claramente o Espírito Santo falou no meu coração para eu ir no lugar onde ele trabalha. E eu cheguei lá, e aí eu comprei umas buchas, uns parafusos, só para aproveitar a viagem. E aí a gente conversando ali no caixa, ele conversando comigo, e cara, o Espírito Santo não ia deixar eu sair até eu pedir perdão. Eu falei, mano, me perdoa. Ele deu risada, falou, tá doido aí, velho. Eu falei, mano, me perdoa. Me perdoa. A gente ficou 10 minutos, um olhando pro cara do outro assim, os dois lacrimejando, mas tipo meio assim, sabe? Tô chorando não. A gente ficou ali, um encarando o outro. E ele sempre foi muito durão, né? E ele ouviu o durão chorar. A gente não chegou a dar um abraço, não. Mas é como se os dois quisessem dar um abraço ali. E eu pedi perdão. Ele me perdoou. E eu saí feliz da vida. Sabe por quê? Porque o perdão restaura. Talvez, irmãos, existem coisas que a gente nem lembra mais que a gente fez para os outros. E talvez as pessoas já estejam conversando, dando risada com a gente, mas será que não tem alguma coisa para a gente consertar aí?
Quando eu cheguei do seminário, eu tenho alguns amigos muito próximos meus. Quando eu cheguei do seminário, eu não aguentei. Eu pedi perdão para eles. Sabe por quê, irmão? A real manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é quando há confissão de pecados e há transformação e cura. Quando você olha para Atos 2, no derramar lá em Pentecostes, o que nós vamos fazer? Peçam perdão pelos seus pecados. Senhor, eu não lembro o que eu fiz para Geise, mas traga a memória, Jesus, o que eu fiz para Geise, para que eu possa consertar e aí a gente viva feliz. Ah, mas a pessoa voltou a falar comigo, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, volta lá e pede perdão. Ah, mas já faz 3, 4 anos, volta lá e pede perdão. Quebra o seu orgulho, vamos quebrar o orgulho, irmãos. Olha o que Paulo vai falar lá em Efésios, no capítulo 4, verso 31 e o verso 32. Olha o que Paulo vai falar: livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. É justamente por isso, meus irmãos, que o perdão restaura. Olha isso. Daqui a pouco vem. O perdão restaura, irmãos. Ele restaura. É justamente isso que acontece no versículo 22 de Lucas 15. O pai, no entanto, disse aos servos, isso depois do filho ter se arrependido e se humilhado na presença dele. O pai então disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo. Rodrigo, mata um novilho gordo lá e separa a costela para nós. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. E eles começaram a festejar e tinha churrasco, mano. Tinha churrasco, tinha coca, tinha Pepsi Black, tinha um abacaxi com canela pra Geise. Sabe por quê, irmãos? A festa quando um filho volta para casa e se arrepende de seus pecados. Olha o poder do perdão na vida desse camarada, cara. A Bíblia não vai falar, Jesus não vai ilustrar a quantidade de tempo que esse filho ficou perdido. Mas ele passou de alguém que estava desejando comer comida dos porcos, que estava vivendo na miséria, a um homem que recebeu um anel no seu dedo, que recebeu sandálias novas e vestes novas. O perdão restaurou a vida desse cara. O perdão, ele restaura relacionamentos, ele restaura famílias, ele restaura vidas. Nesse meu começo de ministério pastoral, amigos, eu já vi famílias sendo restauradas por causa de perdão. Eu já vi amizades antigas que estavam quebradas por causa de orgulho. Essa amizade sendo restaurada porque houve arrependimento, confissão de pecados, houve conserto, e houve um Deus a ser glorificado nas nossas vidas, irmãos. Eu não sei o que tem nos impedido de voltar aos pés de Jesus e clamar: Jesus, me perdoa, eu me arrependo. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: antes de você pedir perdão, Ele já te perdoou. Porque é esse o sacrifício vicário da cruz. Esse é o significado da expiação de Cristo. Se a lei diz que é necessário que um animal puro morra para remissão de pecados, então eu descerei e eu vou morrer para a remissão de pecados de uma vez por todas. Essa é a verdade da cruz. Não é sobre abundância de dinheiro, sobre abundância de carro, sobre abundância de guitarra no meu quarto, em nome de Jesus. Não é sobre isso. Não é sobre o sacrifício eficaz e imutável de Cristo na cruz, meus amigos. É sobre o Cristo que vem e nos resgata nos dias mais difíceis e nos lembra do sacrifício que foi feito. E não há nada que nós façamos que nós passemos a alcançar esse amor. Não há nada. A gente não consegue fazer nada, tá bom? Não importa, não vou falar não importa, mas
Se você vem 3, 4 vezes na semana para a igreja, cara, lamento te dizer, mas se você não vai para o seu quarto, dobra seu joelho e busca Ele na sua intimidade, irmão, é Jesus que quer se apresentar a você, cara. É Jesus que está querendo se apresentar, que está assim, ó, batendo na porta. Abre aí, velho, deixa eu tomar um café com você. Deixa eu comer um fricassê com você. Abre aí, velho, vamos se relacionar. Não, mas eu estou ocupado demais, Jesus. Outro dia você vem. Não, hoje eu tenho o meu futebol de segunda-feira, hoje não. E aí nós não pedimos mais perdão porque começa a se tornar, ficar longe a verdade da cruz para nós. Mas a verdade, irmãos, é que quando há pedido de perdão, no sentido horizontal, quando eu peço perdão para você e você me perdoa, e você pede perdão para mim e eu te perdoo, existe relacionamento no nível horizontal. E quando existe arrependimento de pecados a Deus, existe perdão de pecados de Deus sobre nossas vidas, existe a restauração de relacionamento na vertical. Uma vertical com uma horizontal forma o quê? A cruz de Cristo. Restauração completa do relacionamento nosso com o Pai. Restauração completa do meu relacionamento com você. Tudo por causa da cruz de Cristo. É por isso que o perdão restaura, meus amigos. Eu quero concluir essa mensagem com Paulo. Sabe quem era Paulo? Antes de ele se tornar um dos maiores missionários e um dos maiores pregadores do Evangelho, Paulo era aquele que perseguia. Paulo provavelmente era aquele camarada lá do seu serviço ou do lugar onde você está que tirava sarro porque você é crente. Só que muito pior, tá? Ele matava. Ele matava, tá? Esse era Paulo. Até o momento em que Cristo encontra ele. Ele passa 3 anos no Egito. Ele fica mais alguns anos em Tarso. E ele se torna um ministro do Evangelho. Agora imagina, se esse cara que antes estava matando a gente, chega aqui na igreja, o que a gente ia fazer com ele? Eu ia vazar fora. Eu ia sair ali que é pela porta, perna para quem a gente tem. Imagina o peso disso para a comunidade da época, perdoar o que Paulo havia feito. E é justamente esse tipo de pessoa que Jesus pega. É por isso que quando eu vejo uma pessoa que aparentemente aos nossos olhos não tem solução, uma pessoa completamente quebrada, a minha oração é: Jesus, pega. O Espírito Santo, pega ele. Pega ele da mesma forma que o Senhor me pegou. Incomoda ele da mesma forma que o Senhor tem me incomodado nas madrugadas da minha vida. Incomoda. Irmãos, teve 2 dias essa semana que eu não dormi, porque o Espírito Santo estava me incomodando. E que gostoso é isso, irmãos, é o Espírito Santo nos acordar para orar. Isso é maravilhoso. E aí Paulo, esse cara que agora precisou pedir perdão e também precisou se perdoar pelos atos de crueldade que ele havia cometido, as vestes de Estevão que foram jogadas aos seus pés. Ele escreve isso aqui para a igreja de Éfeso no capítulo 4, verso 17. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 4, verso 17. Salva aí, eu não sei, se vocês quiserem rabiscar, rabisca. Se você quiser tirar um print desse texto, tira um print. Se você quiser escrever esse texto, colar no espelho do seu banheiro, na geladeira, faça isso. Efésios 4, versículo 17. Assim, eu lhes digo com a autoridade de quem, meus irmãos? Com a autoridade de quem? Com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios que são levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, se alimentando de migalhas. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, eles vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, que foi corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza.
criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é justo e santo. E essa é a justificação que vem através de pedidos de arrependimento, de perdão de pecados. É essa vida no Espírito que Deus quer derramar sobre nós, desde que nós nos arrependamos com o nosso coração completamente quebrado. Eu admiro, ele não está aqui, mas eu admiro muito ele, nosso querido pastor Euler, e eu acho muito legal que a oração dele é justamente: Deus, quebra meu coração duro. E aí eu peguei para mim essa oração, eu me apropriei disso, e a minha oração hoje em dia é: quebra, Senhor, meu coração, porque eu não sabia que eu era tão duro igual eu sou, que eu era tão orgulhoso igual eu sou, para que todos os dias eu peça perdão para Ti, para que todos os dias eu peça perdão para minha querida esposa, para que se eu ofender alguns de vocês, eu peça perdão para vocês. E é justamente por isso, irmãos, que o perdão restaura. E se houver perdão dentro de nossas casas, vai haver restauração. Amém? Se houver arrependimento genuíno, nossas casas vão ser restauradas, nossas famílias vão ser restauradas. E aí a gente vai viver tudo que a gente cantou. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A nossa família, os filhos que virão, no meu caso, ou os filhos seus que estão crescendo, por detrás, por diante, de dia, de noite, as bênçãos do Senhor vão nos seguir. Mas mesmo que nós adentremos o mais profundo abismo, e nós façamos da nossa cama o mais profundo abismo, a presença de Deus vai nos acompanhar. Salmo 139. Pois eu sei os planos que tenho sobre vós, são planos de te fazer bem e não mal. Jeremias 29:11. Comece a declarar isso na sua vida, meu irmão. Não fica acreditando em qualquer bobeira que você vê no TikTok, no YouTube, no Instagram, não. Vai pra palavra, velho. Você quer a palavra de Deus na sua vida? Vai pra palavra. Você quer saber o que você tem para fazer? Qual que é o próximo passo? Qual que é o novo que o Senhor tem para derramar na sua vida? Vai pra palavra. E o que a palavra está dizendo para nós aqui hoje: se houver arrependimento de pecados, há perdão. E aonde há perdão, há restauração. E aonde há restauração, há festa. E é por isso que nós somos felizes. Dá um sorriso aí, bonitinho. Coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Agora o luto virou festa, porque há alegria na casa de meu pai quando há um filho que volta. E aí nós vamos banquetear, nós vamos celebrar porque houve arrependimento, porque a casa está enchendo. E nós não queremos somente uma igreja cheia, irmãos. Nós não queremos encher essas cadeiras que estão faltando aqui somente. Nós queremos encher os céus com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os nossos queridos. E aí quando a gente chega lá, como um corpo bem ajustado, nós vamos celebrar o nome do nosso Deus. Porque enquanto nós estivemos aqui na terra houve perdão e houve restauração. Amém? Se coloque de pé. Ah, irmãos, é precioso demais isso. E pensando nessa preciosidade que é o amor de Deus sobre nossas vidas, eu te convido, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, curvar a sua cabeça. E eu gostaria aqui, amigos, que você não apenas me ouvisse nesse momento, mas que você orasse. Feche seus olhos, todos com os olhos fechados e com os corações abertos. Jesus, Pai, nós estamos aqui, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe a consciência de que não é eu que estou falando isso aqui, Jesus. Não é alguém que falou para mim, mas é a Tua palavra que foi revelada, Pai. Por isso, Jesus, restaura completamente os nossos corações e nos leve, Jesus, a viver uma vida, Pai, de arrependimento de pecados. Quebra o nosso orgulho, Jesus, e que o orgulho não mais nos afaste da Tua presença e da presença dos nossos amigos e da nossa família, Jesus. Ó Pai, coloque a consciência, Jesus, de que nós estamos vivendo de migalhas e que nós não devemos mais viver assim, senão nós vamos morrer. Ó Pai, coloque no nosso coração a consciência, Jesus, de que nós precisamos nos arrepender e de que quando há arrependimento, há cura e há restauração.
Por isso, Espírito Santo, traga à tona, ó Pai, os pecados que ainda estão encobertos, ó Pai, na nossa vida, aquilo que ainda precisa ser restaurado, aquilo que ainda precisa ser confessado, aquilo que ainda precisa ser consertado, Jesus, para que haja, ó Pai, ó Deus, um ajuste na nossa vida e que a gente se torne mais parecido com Cristo. E aí, Jesus, vai ter espaço para o Senhor derramar, ó Pai, a Tua boa obra nas nossas vidas e a gente continuar com a proclamação do Evangelho de Cristo. Ó Pai, nos revele, ó Deus, a profundidade, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Ó Pai, que através das nossas feridas, ó Pai, dos machucados, haja poder, haja cura, Deus, haja transformação, que o Senhor transforme nessa noite cada coração, que o Senhor restaura, que haja arrependimento verdadeiro, que haja confissão de pecados, ó Deus, que haja lágrimas sendo derramadas na Tua presença, ó Deus, que se cumpra aquilo que o salmista disse, Deus, que o Senhor não rejeita um coração contrito e arrependido que se humilha. Ó Deus, que o Senhor nos leve a cair de joelhos na Tua presença, não somente hoje no culto, ó Pai, mas todos os dias de nossas vidas, nas nossas casas, ó Pai, que nós façamos de nossos quartos, de nossas salas, das nossas cozinhas, dos nossos banheiros, de cada cômodo da nossa casa, um lugar onde a Tua presença habita, e que quando nós sairmos e nós formos para os nossos trabalhos, para os nossos estudos, para os nossos afazeres, a Tua presença nos acompanhe, e que nós tenhamos a ousadia de falar: eu não vou se a Sua presença não for comigo. Jesus, nos derrame a consciência, ó Pai, de que enquanto não haver arrependimento, o Senhor não habita. Jesus, nos derrame o entendimento de que a Tua presença é santa. E enquanto não haver perdão de pecados e arrependimento de pecados, ó Deus, nós não viveremos a plenitude da Tua glória, Pai. Por isso, nos leve para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Nos leve, Jesus, a ser uma igreja parecida contigo. Continue, ó Deus, derramando das Tuas verdades, e que na pregação do Evangelho nós possamos, ó Pai, ver com os nossos olhos as nossas famílias, as nossas casas serem transformadas. E é por isso, Jesus, que nós encerramos, ó Pai, essa série de mensagens sobre família, crendo, Jesus, que as nossas casas vão ser transformadas, porque vai haver presença, vai haver comunhão, vai haver cura, vai haver perdão de pecados, vai haver serviço uns aos outros, e nós vamos continuar servindo a Ti. É por isso que nós oramos no santo nome de Jesus, e eu quero ouvir um amém bem alto, amém?